todos, irmãos? Amém. Amém. Abram as Bíblias. A carta de Paulo a Coríntios, primeira de carta de Paulo a Coríntios, no seu capítulo 6, do verso 12 em diante. Carta de Paulo a Coríntios, a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 6, verso 12 em diante. Amém? Glória a Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a vós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que palavra. Que chacoalhada. Já começa essa mensagem, essa carta. Todas as coisas me são lícitas, sim. Tudo é lícito para nós. Mas nem todas as coisas convêm. O pecado é lícito, mas para nós não convém. A bebida é lícita, mas para nós não convém. O cigarro, pornografia e tantas outras coisas por aí, tudo é lícito, mas para nós não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas olha aqui agora a correção, que linda essa correção. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo escreve dizendo que todas as coisas são lícitas, mas não me convém. Só que aqui embaixo vai dando, abrindo a nossa mente, dizendo: mas eu não me deixarei dominar por ela. Agora, se eu me deixo dominar por ela, então eu estou fazendo parte desse mundo, a qual Paulo está escrevendo aqui para nós que nós não pertencemos mais. Porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, então nós somos moradores do céu. Nós devemos estar em comunhão com o céu. Nós temos que estar 24 horas dentro do céu, buscando as coisas do céu, buscando as leis do céu, correto? Mas ainda tem gente que prefere o mundo.
Tem gente que prefere praticar as coisas do mundo e aqui está se enganando. Paulo está pedindo para nós nessa carta, para nós sermos mais fiéis a Deus. Porque a passada do Senhor diz: quando o homem se ajunta com a mulher, se torna um corpo só. Então, se o homem de Deus se ajunta com uma mulher de Deus, então ele se torna um corpo perante a Deus. Mas se o homem e a mulher se ajuntam, mesmo dando o caminho do Senhor e fazendo coisas que desagradam a Deus, eles estão errando aos olhos do Senhor. São coisas que nós não podemos falar agora, porque entram muito numa intimidade. São coisas que Deus não se agrada. Que tem coisas que o marido e a mulher fazem, não é para fazer mais, é para deixar de lado, é para viver em santificação, é para viver na verdade. Porque quando nós estamos em casa, o Espírito Santo está conosco. Se nós estamos na cozinha, o Espírito Santo vai conosco. Se nós vamos para a sala, o Espírito Santo vai conosco. Se nós vamos para o quarto, o Espírito Santo vai conosco. Ele está com nós o tempo todo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado no que nós estamos fazendo, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque entristecendo o Espírito Santo de Deus, nós entristecemos a Deus. Porque o Espírito Santo é de Deus, ele foi enviado por Deus para tomarmos conta de nós aqui nessa terra. Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, então vamos ver onde nós estamos errando, vamos ver onde estamos falhando e se acertar com Deus. Porque aqui diz que ele nos comprou por bom preço. Que preço que foi? Foi por 30 moedas de prata? Ou foi pregado na cruz? Eu creio que ele foi comprou por nós pregado na cruz. Porque aquele que vendeu nosso Salvador por 30 moedas de prata, ele se matou. Mas aquele que negou Jesus 3 vezes se arrependeu. E quando nós nos arrependemos do que nós fazemos para Deus, e Ele vê sinceridade, Ele nos perdoa, como perdoa Pedro. Porque quando Pedro negou a Cristo, era no momento de fragilidade, era no momento que ele estava conhecendo, andando com Cristo. E se os irmãos verem essa escritura, diz que quando Pedro foi negar pela terceira vez, Cristo olhou para ele e ele chorou amargamente. O que quer dizer isso? Quando Cristo olhou para Pedro, ele olhou para Pedro e falou assim: eu te perdoo. Com um olhar angelical, eu te perdoo. E quando eles estavam na praia, que Pedro reconheceu que era Jesus, que ele se cumpriu e foi até a praia, foi o primeiro a chegar. E quando eles estavam comendo, Jesus olhou para Pedro e perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe. Aí Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe. E aí ele perguntou pela terceira vez. Quando ele perguntou pela terceira vez, creio eu que Pedro naquela hora sentiu o peso daquela culpa que ele estava carregando ser levado pelas águas do mar. Ele falou: o Senhor sabe. E aí Cristo falou para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Nessa hora que Jesus estava perdoando ele por completo, Pedro estava sendo perdoado por completo, porque talvez Pedro carregava essa culpa
ter negado a Cristo. E muitas das vezes nós também, tem hora que nós, sem consciência, vamos dizer assim, às vezes nós falamos assim: não quero mais orar, eu não vou me meditar, eu não quero ir para a igreja. Nós estamos negando a Cristo. Direto e indiretamente nós estamos negando a Cristo quando nós falamos dessa forma. Mas passa 5, 10 minutos, olha você lá caminhando na mão, olha você lá com o teu joelhinho dobrado, olha você lá perguntando: pô, tem culto hoje? Não tem nada, mas eu vou a outra igreja buscar a Deus, e Ele nos perdoa, porque Ele nos ama como filho. Ele nos ama porque o preço que foi pago por nós não tem valor. Mas nós, carne, osso que somos ainda, mas uma alma e um espírito vivendo dentro de nós temos que pagar o nosso preço aqui na terra. Nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Nós temos que nos santificar para Deus aqui na terra. Nós temos que deixar o pecado de lado e vivermos como Cristo andou, anda e quer que nós andemos com Ele. Irmãos, um perdoando o outro, um ajudando o outro, um levantando o outro, não um apontando o outro, porque a palavra do Senhor diz: com a mesma medida que medes, será medida. Imagina, em vez de você ir lá ajudar teu irmão, você fica falando do teu irmão. Em vez de você ir lá estender a tua mão para levantar teu irmão que está caindo, caiu, você passa do lado e zomba. Em vez de você ir lá levar uma palavra de conforto para o teu irmão, você vira as costas. Mas se você já fez tudo isso e a pessoa não quer nada, Deus te perdoa. Deus te ama, porque você está fazendo o que Deus pediu para a gente fazer. Ide e pregar o meu evangelho a todo o reino, nação e credo. Que é isso, pastor? Pregar a palavra de Deus para o macumbeiro, para o feiticeiro, para o espírito, para o descrente, para o ateu, para o morador de rua, para o embriagado, para o drogado, para o bandido. É isso que ele quer dizer. Não é que você tem que ir lá para a Argentina, para os Estados Unidos, não. É onde você passar e ver alguém faminto, com frio, com sede, e não dá uma alimento.